Idade Média, introdução, gente. Estamos começando a Idade Média, o período da história que sucede à Antiguidade. Antiguidade que termina ali com a queda do Império Romano por volta de 450, século V, portanto, depois de Cristo. E tradicionalmente os historiadores apontam ali com a queda de Roma o início da Idade Média. É claro que quando a gente pensa nessas divisões da história, a gente não pode pensar numa coisa mecânica, automática, assim, ó, acabou a antiguidade, começou a Idade Média, aí de repente todo mundo tá lá, opa, começamos a Idade Média aqui, gente, estamos vivendo a Idade Média. Nada disso, né? Isso aí são convenções que os historiadores criam para organizar um pouco o estudo do passado, tá? Agora, existem características gerais, características que marcam, que na verdade vão acontecendo progressivamente, né? Então, essa passagem da antiguidade para a Idade Média, ela tem características que vão sendo construídas ao longo do tempo, né? Vão sendo construídas ao longo do tempo. Então, vamos dar uma olhada quais são essas características aí, tá? Bom, antes de tudo, eu queria iniciar uma discussão com vocês sobre o conceito Idade Média, tá? Normalmente, faça esse exercício aí, vamos fazer esse exercício. Falou em Idade Média, o que que vem na cabeça de vocês? O que que vem na mente da gente? Né? 5 segundos aí para pensar. Pensaram? Então, o que que vem normalmente? Aposto que tem essas palavras aí: guerra, escuridão, pestes, doenças, bruxas, magos, feiticeiros, inquisição, igreja dominando tudo, né? Trevas, né? Não são mais ou menos essas coisas que vêm na nossa cabeça? Então, ou então vem assim, vikings, guerreiros, né? Tudo isso vem à nossa cabeça. Realmente vem à nossa cabeça quando a gente pensa em Idade Média. Mas a gente tem que pensar também o seguinte: muito das nossas construções mentais, tudo que está na nossa imaginação, que está na nossa cabeça quando a gente pensa sobre um período da história, ela não necessariamente tem uma correspondência fiel e real com o que realmente aconteceu, com os fatos tais como aconteceram, ou com o período realmente. Muito das construções que vêm na nossa mente, elas são construções posteriores ao período. Elas são muitas vezes construções que vêm da literatura, vêm do cinema, vêm de outras narrativas que se debruçaram sobre a Idade Média, que construíram estereótipos sobre a Idade Média. Então veja só, a idade, por que que chama Idade Média, né? No meio, né? Idade Média significa justamente que está no meio. No meio do que, gente? O que que tem? Qual é o período anterior à Idade Média? Qual é o período posterior à Idade Média? O período anterior não, desculpe, o período anterior não é o período da antiguidade, e o período posterior, né, antiguidade ali com Grécia e Roma, não é o período que vem antes da Idade Média. E qual que é o período que vem depois da Idade Média, né, na linha do tempo? Não seria chamada época moderna ou idade moderna, né? Então, a Idade Média está no meio entre a Antiguidade e a Época Moderna. Mas por que que ela está no meio, né? Quem disse isso? Quem disse isso foram os próprios modernos. O período moderno, pessoal, os artistas, intelectuais, pensadores, enfim, da época moderna, é que deram o nome para esse período que vai do século V até o século XV, portanto, 1000 anos, desde a queda de Roma, de Idade Média. Foram os modernos que deram esse nome. E eles deram esse nome não foi à toa.
né? Eles deram esse nome porque os caras da época moderna se entendiam que esse período de 1000 anos, desde a queda de Roma, foi um período sinistro. Foi um período de atrasos, foi um período de obscuridades, a igreja estava controlando o conhecimento, as pessoas estavam vivendo no campo, no mundo rural, e os caras da época moderna estavam se sentindo avançados, estavam achando que eles estavam evoluindo, né, indo para frente, com várias invenções, vários descobrimentos no campo da astronomia. A Terra já passou a ser vista como redonda, né? A Terra passou a ser vista como mais um astro, né, que está girando ali pelo universo. As grandes navegações, abriu os horizontes geográficos do mundo. Então tudo isso, né, foi fazendo com que os modernos se sentissem superiores ao pessoal que vinha antes. E aí eles começaram a dizer o seguinte, ó, tudo que veio antes da gente, né, esses 1000 anos que antecederam a gente, foi um período de atraso na história, né? E os modernos gostavam da antiguidade greco-romana. Eles falavam assim, ó, a Grécia trouxe a filosofia, né, com Platão, Aristóteles, que trouxe vários avanços para o conhecimento humano, para o pensamento, para ciências, para a investigação da natureza. Os romanos também deram continuidade ao legado grego. Eles só não eram cristãos, né? Mas no campo do conhecimento eles avançaram muito. Agora, o pessoal da Idade Média, tudo bem, eles já eram cristãos, né? Mas, por outro lado, eles abandonaram as cidades, foram viver nos campos, cheio de epidemia, cheio de guerra, né? Como se na antiguidade não houvesse tudo isso. E eles falaram, ó, agora sim é que nós estamos avançando. Portanto, vamos dar o nome desse período entre a antiguidade, que é um período brilhante, e o período que nós modernos estamos vivendo agora, a partir de 1500, né? De Idade Média, que é uma idade do meio, né? E inicia-se a partir daí, desses modernos, né, que compunham um movimento chamado Renascimento, inicia-se aí uma deturpação, uma criação da imaginação, da imagem que seria da Idade Média, que nós temos vigentes até hoje, né? E essa imagem mental sobre a Idade Média, ela foi também muito explorada pela literatura do século XIX, a literatura romântica do século XIX, eh, mas dessa vez até com um certo valor positivo sobre a Idade Média, porque a literatura romântica do século XIX gosta de coisas muito obscuras e sinistras, né? Então eles passaram também a explorar muito o cenário, criar um cenário de Idade Média sinistro, é, e a gente é muito influenciado por isso também, tá? Então, é importante a gente debater isso para a gente romper estereótipos, romper preconceitos e não sair por aí reproduzindo, tá? Ideias já atrasadas do ponto de vista científico, do ponto de vista da pesquisa na história acadêmica, de que aqui foi um período só de trevas e de coisas sinistras, né? De bruxas, inquisição, domínio total da igreja, porque não é bem assim. É claro que teve guerras, teve doenças, teve epidemias, a igreja controlou, foi a maior instituição, né? A maior autoridade do período. Ela controlou muito do pensamento realmente, tá? Isso é verdade. Mas por outro lado, não é só isso. Ela tem também inúmeros avanços. Quer ver? Foi na Idade Média que, por exemplo, surgiram as universidades, né? A Universidade de Bolonha, a Universidade de Coimbra, a Universidade de Oxford, a Universidade de Cambridge. Tudo isso surgiu na Idade Média. Ah, professor, mas elas eram controladas ali pelo clero. Tudo bem, mas é um espaço de fabricação do conhecimento que vai se desenvolver cada vez mais, ok? Por exemplo, os vidros foram criados na Idade Média, a arquitetura gótica foi criada na Idade Média, né? Do ponto de vista arquitetônico, um baita de um avanço técnico, né?
Isso exige matemática, isso exige engenharia, né? São saberes que vão se construir, se consolidar com muita força na Idade Média, tá? Temos outros avanços também, especialmente no período que vai do século, na chamada Baixa Idade Média, que é o período de 1200, 1300, 1400, quando o comércio e as cidades começam a ressurgir, né? Começam a serem criadas novas cidades, espaços urbanos, espaços de troca e de convivência cultural, onde a diversidade do mundo europeu começa também a se aproximar do mundo asiático, tá? E começam também ao redescobrimento de autores da filosofia antiga, como Aristóteles, por exemplo, que vai dar muito a base para o desenvolvimento das ciências da natureza. Tudo isso surge no meio da Idade Média ali, tá? Então temos incríveis avanços também. E era um período, não era um período totalmente. Tudo bem, a maior parte da economia era rural, a sociedade se concentrava nos campos, mas ela não era totalmente, havia circulação, tá? Algum grau de circulação entre pessoas mais do que a gente imagina, né? Então, vamos começar a desconstruir um pouco esse estereótipo, tá? Não é nem tanto uma coisa negativa, também não é também aquela coisa toda positiva, tá? Vamos aprender a ser mais moderados e a ser ponderados nas nossas análises históricas dos nossos períodos, tá? Com certeza a gente vai desenvolver um pensamento mais sofisticado, um aprendizado mais sofisticado, tendo em vista tudo isso, tá? Então vamos avançar, gente. Vamos avançar e vamos ver ali, ó, algumas características gerais da Idade Média para a gente introduzir o assunto, tá? A primeira coisa que a gente tem que marcar bem é que a sociedade medieval ela é fruto de três troncos culturais, tá? E quais seriam esses três troncos culturais? O primeiro tronco cultural vem da cultura greco-romana. A gente viu a antiguidade até agora, né? Especialmente Grécia e Roma, já falamos bastante da cultura greco-romana, no campo da filosofia, no campo das artes, no campo, né, dos deuses, no campo da, enfim, de toda aquela sociedade greco-romana, do pensamento, do estilo de pensamento greco-romano, que dá muito a base para a Idade Média também, tá? A sociedade medieval ela herda essa cultura greco-romana. O segundo tronco cultural que forma a sociedade medieval vem do cristianismo. A gente já viu que o cristianismo surgiu ali em Roma, né? No final surge em Roma e vai se tornar oficial lá para o final, né? De Roma a partir do século IV, tá? E o cristianismo, aos poucos, né? Não é uma coisa automática, ao longo dos séculos, ele vai se espalhando e vai se consolidando dentro do território europeu, né? Por exemplo, ele surge ali na periferia de Roma, né, no Oriente Médio, de repente ele vai se espalhando ali pela Península Itálica, depois pelo centro da Europa, França, né, o que seria a Península Ibérica, Espanha, Portugal, depois ele vai subindo para o norte, tá? E só lá no século XI, XII, 1100, 1200 é que ele vai, que o cristianismo vai se tornar religião dominante, por exemplo, na Escandinávia, né? Então, os escandinavos ali, né, os povos vikings, eles só vão se cristianizar no século XI, né, muito tempo depois, 1000 anos depois do surgimento do cristianismo, tá? Então não é um processo automático. É na Idade Média que a Europa vai se cristianizar, vai se formar uma cristandade, tá? Mas não só, tá? Porque parte da Europa, especialmente o sul da Europa, onde é Portugal, Espanha, o norte da África, que também eram territórios de Roma, né?
ali o islamismo vai surgir, né, na Idade Média também, e ele vai começar a conquistar regiões do antigo Império Romano, especialmente o norte da África e o sul da Europa, né? A gente vai ver também o surgimento do islamismo, tá? Bom, e o terceiro tronco linguístico, né, voltando aqui, né, para as características da Idade Média, além do tronco cultura greco-romana, do cristianismo, o terceiro são as tradições germânicas, tá? Porque são os chamados povos bárbaros. Lembra que Roma, quem estava para fora da fronteira de Roma era chamado de bárbaro, né? São os povos bárbaros. E são inúmeros povos, tá? Roma era centralizada, a gente viu, tinha o imperador, né? Era uma cultura mais centralizada. Fora das fronteiras de Roma, você tem vários clãs, né? Você tem várias hordas, vários povos, cada um com uma língua diferente, com costumes diferentes, tá? São os chamados povos bárbaros, né? Que é um termo pejorativo que designa todo mundo que não é romano, porque os romanos se achavam superiores e civilizados, né? Então são os chamados povos bárbaros, né? Aí temos um exemplo aí dos hunos, né? Que é uma dessas hordas bárbaras aí. Dá uma olhada nesse mapa aqui, gente. Eu adoro esse mapa, né? É um mapa do século IV e V, das invasões dos povos bárbaros em Roma, tá? Olha só, tudo que está em vermelho aí nesse mapa, tá vendo? Isso aqui era Roma, a parte ocidental de Roma. Tudo que está isso aqui é verde ou azul? Tudo que está nessa cor aqui, que eu não sei se é azul ou se é verde, ela também era de Roma, né? Então olha só, Roma era o maior império da antiguidade, tá? Forma tudo que está em vermelho e verde aqui, o norte da África, boa parte da Europa e uma parte do Oriente Médio, né? Tudo isso aqui, né, o sudeste da Europa, onde é Grécia, e uma parte do Oriente Médio que está aqui, ó, onde está a Ásia, né? Seria a Turquia, né? E tudo isso aqui era Roma, certo? Aí a gente viu nas aulas de Roma que em um certo momento se dividiu entre Império Romano do Ocidente, que ficou esse lado aqui, e Império Romano do Oriente, que é esse lado à direita aqui, né? Que pega a Grécia e Turquia. Isso aqui ficou como o Império Romano do Oriente e vai existir durante muito tempo ainda. O que a gente viu na aula passada é que essa parte do ocidente de Roma é que vai sofrer a invasão desses povos bárbaros, desses povos germânicos, né? E olha só de onde eles vêm e o nome deles, né? A gente não precisa decorar todos, né? Mas é bom a gente dar uma olhada. Quem são eles? São os Jutos, por exemplo, que tem uma origem aqui no que seria a Dinamarca, né? Esses Jutos, eles vêm e avançam para um território romano, que é exatamente aqui o Canal da Mancha, né? Que faz a fronteira da Gália, né? Região conquistada ali pelo Júlio César, com a Britânia, né? Que também chegou a ser um domínio romano aqui no sul, né? Então os jutos são uma horda de bárbaros que migrou para essa região aqui. A gente tem também os suevos, né, que é uma horda que tem origem ali no norte da Alemanha também, que migrou, ó, os suevos, e eles foram avançando aqui em direção ao que seria França, né, o que seria a região da Gália. A gente tem, por exemplo, também os saxões, também origem no norte aqui da Alemanha, e foi para a região da Bretanha. A gente tem, por exemplo, os vândalos, né, que tem origem aqui no centro-oeste europeu, né, fora da fronteira de Roma, que também migrou, ó, e foi invadindo, ó, passando, atravessando aqui toda a Gália e foi se assentar na região da Espanha, né, chamada de... Era Hispânia, né, na época, não o país Espanha, né, porque não existia o país Espanha, mas a região da Hispania, que era... e uma parte de Portugal, né. Então esses vândalos vão se assentar aqui na Península Ibérica. A Península Ibérica é isso aqui, né, Espanha e Portugal. E vão se assentar por aqui. A gente tem os lombardos também, que vão se assentar aqui, ó, pela região
do norte da Itália, né? Então, estão se aproximando até da capital Roma aqui, né? Temos os visigodos também, né? Olha só, os visigodos que vão tentar migrar ali para a região do Império Romano do Oriente, né? E a gente tem também os hunos. Ó, os hunos são os mais distantes. Eles vêm lá das estepes asiáticas, né? E eles são os mais aterrorizantes. Olha só, porque os hunos eles vêm aqui, eles começam, tá em preto aqui, né? Eles começam a invadir e eles começam a fazer guerra com essas outras hordas bárbaras de ostrogodos, de lombardos, né? E eles vêm, ó, começam a ameaçar, começam a se assentar, se aproximar aqui de Roma, ó. Uma horda vai vir aqui e vai começar a se aproximar do norte da Península Itálica, né? Os hunos, para vocês terem ideia, eles causavam, quando chegava a notícia de que os hunos estavam chegando, né, os lombardos, os ostrogodos, os godos, eles todos, e os hunos estão chegando, vamos embora, né? Eles fugiam dos hunos porque os hunos eles eram violentos, né? Mais violentos do que o comum, né? Todos eram violentos, mas eles eram mais violentos do que o comum, né? Inclusive, né, o que assustava muito é que eles vinham a cavalo, né? E os cavaleiros hunos, eles sentavam, usavam como sela um grande pedaço de carne de vaca, né? Então, sabe a sela do cavalo que você senta lá para acomodar o seu traseiro no cavalo? Então, eles usavam um pedaço de carne gigantesca e ao longo dessa viagem, essa carne você ia suando, né? O cavaleiro ia suando e com o calor do contato do traseiro do cavaleiro com a carne, essa carne ela ia sendo assada, né? Sendo assada aos poucos, ao longo dos dias. Aí ela ia assando cada dia um pouco. E também, conforme você soa, você libera sais, né? O suor é feito por sais. Então, ao final da expedição, ao final da viagem aqui, os hunos chegavam, eles desciam do cavalo e você tinha lá uma carne temperada com bastante sal e já bem assada. E aí você tem proteína em abundância para os seus músculos ficarem bem desenvolvidos, né? E aí os hunos causavam, né? Chegavam com essa imagem toda aí, essa pompa toda. E isso causava um terror entre os outros povos bárbaros, né? Que por sua vez iam se aproximando, fugindo, se aproximando cada vez mais de Roma aqui, né? Isso vai chegar uma hora que as fronteiras de Roma não vão conseguir mais aguentar, né? E aí, aos poucos, esses povos vão, né, as autoridades de Roma, né, os imperadores romanos vão tentar negociar com essas autoridades, com os líderes dessas clãs, desses chefes bárbaros, cargos tanto no Senado, nos ministérios, na administração pública, até que um belo dia, Odoacro, né, um rei bárbaro, ele vai ser inclusive coroado como imperador do Império Romano, né? Aí é o fim, é realmente a queda do Império Romano como a gente conhece, né? E aí o que acontece depois? Né? Caiu Roma, né? O que vai acontecer? Esses povos bárbaros eles vão formar reinos, diversos reinos aqui, tá? E vão sofrer tanto a influência de Roma, né? Como preservar também suas culturas, suas tradições, né? E aí vai começar a ter a mescla da cultura greco-romana, cristã, com as tradições germânicas, tá? E aí a gente tem que saber um pouco quais que são essas características aí, ok? A gente já viu bastante as características dos cristãos, da cultura greco-romana, a gente vai ver agora as características dos povos bárbaros. Próxima aula, beleza? Então é isso, um abraço.